Qualificações para a participação. Duas grandes ordenanças servem à fé cristã: o batismo e a ceia do Senhor. A primeira é a porta de entrada para a igreja, e a segunda beneficia os membros da mesma. Jesus ministrou comunhão unicamente aos seus seguidores professos. O serviço da comunhão é, portanto, para os crentes cristãos. As crianças não participam habitualmente nesta ordenança, a menos que sejam batizadas. A Bíblia instrui os crentes a celebrar esta ordenança com a reverência devida ao Senhor, pois qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. A palavra indignamente aqui tanto se refere a um comportamento impróprio, como a uma falta de fé vital ativa no sacrifício expiatório de Cristo. Um tal procedimento mostra desrespeito ao Senhor e pode considerar-se uma rejeição do Salvador e, por conseguinte, uma participação na culpa daqueles que o crucificaram. Tomar parte nesta ordenança de um modo incorreto acarreta o desagrado de Deus. Os que comem e bebem indignamente comem e bebem para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Não distinguem entre o alimento vulgar e os emblemas consagrados que simbolizam a morte expiatória de Cristo. Os crentes não devem tratar a ordenança meramente como uma cerimónia comemorativa de um acontecimento histórico. É isso, mas muito mais. É um memorial do que o pecado custou a Deus e do que o homem deve ao Salvador. É também um meio de manter presente na memória o dever que o crente tem de dar público testemunho da sua fé na morte expiatória do Filho de Deus. Festas estas admoestações, Paulo dá ao crente o seguinte conselho: examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de participar na ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Antes de tomar parte, os crentes devem rever com espírito de oração a sua experiência cristã, confessando os seus pecados e restabelecendo as relações que tinham sido cortadas. A experiência dos pioneiros adventistas revela quantas bênçãos esse exame pode proporcionar. Quando éramos poucos em número, a celebração das ordenanças tornava-se uma ocasião das mais proveitosas. Na sexta-feira anterior, todo membro da igreja buscava remover tudo quanto contribuísse para separá-lo dos seus irmãos e de Deus. Examinava o coração rigorosamente. Faziam-se orações fervorosas pela divina revelação de pecados ocultos e faziam-se confissões de deslizes no comércio, de palavras imprudentes proferidas com precipitação, de pecados acariciados. O Senhor manifestava-se e éramos grandemente fortalecidos e animados. Este exame é um trabalho pessoal. Os outros não podem fazer, pois quem pode ler o coração a distinguir o joio do trigo? Cristo, o nosso exemplo, rejeitou o exclusivismo na ceia, embora o pecado declarado exclua as pessoas da participação. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. O próprio Jesus partilhou a refeição com Judas, exteriormente um seguidor professo, interiormente um ladrão e traidor. O que distingue aqueles que estão aptos a participar no serviço da comunhão é, portanto, a condição interior, uma total lealdade a Cristo e fé no seu sacrifício, não o facto de ser membro de qualquer igreja em particular. Consequentemente, os cristãos crentes de todas as igrejas podem tomar parte na ceia do Senhor. Todos são convidados a celebrar frequentemente esta grande festa do novo concerto e, através da sua participação, a testemunhar que aceitam Cristo como seu Salvador pessoal.